Eurodólar em dia de inflação nos Estados Unidos. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos aqui a mais um comentário diário do Eurodólar. Isto num dia em que vamos ter dados da inflação nos Estados Unidos, os importantes dados da inflação nos Estados Unidos, e ainda também em véspera da importante reunião do Banco Central Europeu, sempre importante reunião do Banco Central Europeu. Vamos começar aqui pelo gráfico, se calhar, semanal, onde vemos que o preço continua aqui abaixo desta linha de tendência ascendente de mais longo prazo que foi quebrada, e vamos ver se isto não passa de um reteste ou se vamos ver isto aqui acima novamente. O preço continua também abaixo da média móvel das 21 semanas, que se encontram aqui a 1,0870, portanto o preço ainda continua aqui abaixo disto, apesar de ontem ter feito mesmo um movimento acima. Em termos de indicadores, por aqui continua tudo bastante flat, sem dar grande momento ao par, nem num nem noutro sentido. Se baixarmos para o gráfico diário, vemos também que o preço ontem veio aqui acima, mas acabou por terminar abaixo da linha de tendência descendente de curto prazo, que está ainda dentro também de agora a resistência dada pela nuvem de Ishimoku diária, mas com os indicadores aqui assim do MACD e do RSI, já um pouco, digamos que aqui o RSI acima dos 50, aqui mesmo nos 55, o MACD continua com a linha de MACD bem acima da linha de sinal, mas de qualquer das formas ainda continua negativo, portanto aqui a dar-nos uma leitura de alguma forma neutra. Estou a mostrar isto na medida em que temos aqui, portanto, os tais dados importantes hoje da inflação dos Estados Unidos. Ora, o euro-dólar, como vimos ontem, continuou esta tendência ascendente, veio aqui assim testar este máximo que nós tínhamos colocado aqui nos 1,0876, foi mesmo acima dos 1,0880 ligeiramente, antes de voltar a negociar aqui em torno de 1,0850, à volta desta média móvel 200 no gráfico a 4 horas, que está nos 1,0854 neste momento, onde está também coincidente quase a média móvel de 21 no mesmo gráfico e ainda os 55 ligeiramente mais abaixo. O preço continua, portanto, aqui assim neste cruzamento destas duas linhas de tendência, a linha de tendência ascendente de muito curto prazo e a linha descendente de curto prazo. O MACD continua aqui assim a dar algum ímpeto ascendente, apesar de ontem ele estava aqui a dar-nos esta ligeira subida que aconteceu com este cruzamento ascendente da linha do MACD com a linha de sinal. Hoje está a fazer o contrário, mas temos que ter em consideração que o MACD está bastante positivo, a dar um tal momento ascendente ainda no par. O mesmo acontece com o RSI, que se mantém acima. Em termos técnicos, há aqui, digamos, esta situação do momento ascendente. No entanto, eu vejo, por exemplo, aqui uma outra situação, que é este duplo topo que temos aqui a nível de 1,0880 aproximadamente. Vou colocar aqui, ok, vamos ver. Este é o duplo topo, a meu ver, estaria aqui. Se colocarmos também, agora aqui assim, isto que eu queria, era isto. Aqui assim temos esta linha de sinal dada aqui por este mínimo, portanto este duplo topo, este mínimo dá, digamos, o ponto da linha de sinal que eu estou a colocar aqui, e estamos a dizer que este duplo topo está à volta dos 1,0880, esta linha de sinal está aqui à volta dos 1,08, são 80 pontos, a projeção dar-nos-á alguma coisa como a possibilidade de termos 1,0880 menos 80 são 1,0720 e portanto termos aqui assim esta área como uma possível área em termos técnicos já agora vou colocar isto à mesma cor que está ali o resto
destas formações do duplo topo. Portanto, este seria o objetivo deste duplo topo, que encontra-se aqui à volta dos tais 1,0720. Isto em termos técnicos, caso se confirme este duplo topo e o break desta tal linha de sinal. Já por outro lado, o quebrar desta linha, destes 1,0775, 1,0875, 1,08, poderá, por outro lado, colocar aqui assim aqui assim à volta dos 1,0940 a possibilidade de termos aqui, já agora ponho isto a outra cor para não confundirmos, a possibilidade de termos aqui assim a continuação deste movimento ascendente e quem sabe mesmo ir acima disso. Ora, isto a nível técnico é aquilo que eu consigo ver aqui. Como sabem, eu prefiro a parte fundamental e em termos de parte fundamental o que eu digo é que continuamos a ter, há aqui uma clara divergência entre aquilo que são os fundamentais, ou seja, temos tido as yields obrigacionistas em alta, à exceção de ontem e de hoje, que recuaram um pouco enquanto nos aproximamos dos dados da inflação. Essas yields obrigacionistas têm vindo a subir, têm estado em máximos do ano, mas o mesmo já não acontece ao dólar, com o dólar a cair, com o dólar a vir abaixo em termos do índice DXY abaixo dos 104, com o euro-dólar a manter-se a estes níveis, quando, a meu ver, já deveria estar bastante mais junto a um 0,8 ou mesmo abaixo de um 0,8, e ele continua aqui assim bem acima dos tais 1,08. Portanto, tudo isto parece um pouco nonsense. Por outro lado, o que me parece é que há, digamos, uma onda bearish para o dólar muito grande no mercado, uma onda bullish para o euro-dólar, mas hoje, com os dados da inflação, a coisa poderá de alguma coisa alterar. Bom, há uma coisa que altera, seguramente, creio eu, que seguramente, que é, eu estou a falar disto, mas estamos a falar de que hoje o mercado do euro-dólar, entre máximo e mínimo, não tem sequer 15 pontos, no dia de ontem não tem 30 pontos, ou seja, estamos a falar de uma falta de volatilidade muito grande. Hoje, os dados da inflação provavelmente trarão essa volatilidade. O mercado está à espera de um crescimento de preços de 0,3% no mês de março, o que dá 3,4% em termos de inflação, ou seja, uma subida dos 3,2 para os 3,4, e em termos da inflação subjacente, aquela que de alguma forma mais utilizada, a cair de 3,8 para 3,7. Ora, uma subida dos preços acima dos 0,3% provavelmente vai colocar este cenário em jogo, provavelmente até poderá ser mais agressivo do que isto. Já um cenário onde nós vamos ver uma inflação, uns preços mensais a subir menos do que os tais 0,3, os tais, por exemplo, 0,2, vão dar razão a todo este movimento bullish que temos assistido ao euro-dólar, ao movimento bearish para o dólar, e portanto facilmente este 1,0940 a ser atingido e mesmo os tais 1,0980 ou 1,10 a serem atingidos. Eu só creio que aqui a pôr alguma fervura neste mercado poderá estar a ideia de que amanhã vamos ter Banco Central Europeu e, portanto, de alguma forma os mercados ficam um pouco contidos naquilo que poderão fazer hoje. De qualquer das formas, uma alteração maior nesta inflação do que aquilo que eu estou a acabar de referir vai ter certamente projeções bastante maiores, tanto num como no outro sentido, ou seja, se virmos uma inflação a subir bem mais, vamos provavelmente ver novos mínimos do ano já hoje, independentemente do Banco Central Europeu amanhã. Atenção, Bostic ontem voltou a referir que provavelmente o Fed nem sequer vai subir taxas de juros este ano, não é o que eu acredito neste momento, mas temos que olhar para isso. Kashkari já o tinha dito antes, e vamos ter ainda minutas esta tarde, no final do dia, que vamos ver se não há mais a dizerem o mesmo, e se for esse o caso, mais pressões existem no euro-dólar,
mais, digamos, a recuperação do dólar pode acontecer e, portanto, aqui assim isto a ir um pouco mais. Vamos ter que ver que entre o Fed e o BCE parece haver cada vez mais uma divergência, ou seja, em que estamos todos muito mais à espera de cortes no Banco Central Europeu do que na Reserva Federal, o que não faz sentido esta subida do euro-dólar, mas isto é o que é e os mercados são soberanos e nós só temos é que nos adaptar a esses mesmos mercados. Fica aqui, digamos, a minha opinião. Tal como sempre, isto é a minha opinião, não é qualquer recomendação de investimento. E, portanto, é assim que devemos ver, digamos, este comentário, por assim dizer. Bom, para terminar, não há muito mais a dizer. A única coisa que eu digo é vai haver um aumento da volatilidade. Isso é quase 100% seguro. Ahm, Portanto, é isso que nós vamos ter algum cuidado. Já agora aqui assim, esta caixa de preço não faz sentido, eu vou retirá-la. Já dei as minhas projeções para hoje numa situação destas em que vamos ver uma, uma volatilidade tão grande e com cenários tão opostos, não faz sentido colocar uma caixa de preços aqui assim, na medida em que eu já sei que ela não vai ser cumprida. A única coisa que eu posso continuar a dizer é que tenho preferência neste cenário, no cenário bearish. Acredito mais neste cenário bearish do que neste cenário bullish, mas é apenas uma crença e é apenas uma opinião. Bom, resta-me desejar bons negócios, o resto de um bom dia e amanhã cá estarei para mais um comentário ao euro-dólar antes do Banco Central Europeu. Até lá!